Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: as heresias que ainda enganam muitos cristãos até hoje. É isso mesmo, meu amigo. Se você se considera cristão, precisa prestar muita atenção. Essas ideias, que parecem inofensivas à primeira vista, podem te levar para longe da verdadeira fé. A gente não pode se enganar, né? Fique ligado que nesse vídeo vamos desmascarar cada uma delas. Ao longo da história, muitas ideias distorcidas sobre a fé cristã surgiram. E o pior é que algumas delas ainda enganam muita gente. Mas hoje vamos desvendá-las e te ajudar a entender tudo isso e te dar munição para você não cair em nenhuma cilada. Vamos lá? Preparamos um conteúdo especial para vocês, com 7 heresias que você precisa conhecer para não ser enganado. Vamos desvendar cada uma delas, entender por que são perigosas e como podemos nos proteger. Você já ouviu falar em gnosticismo? Essa heresia antiga e perigosa ainda engana muita gente por aí. Os gnósticos acreditam que a salvação vem através de um conhecimento secreto, restrito a poucos iluminados. Eles se acham os espertinhos, os que sabem mais que os outros, sabe? Mas a Bíblia é clara. A salvação é para todos que creem em Jesus Cristo. O problema do gnosticismo é que ele coloca o conhecimento acima da fé, da graça e do próprio Jesus. É como se a gente pudesse, com a nossa própria inteligência, alcançar a salvação. Mas a gente sabe que não é assim, né? A salvação é um presente de Deus, e não um prêmio pela nossa sabedoria. O arianismo é outra heresia que causa muita confusão. Essa ideia, criada por um cara chamado Ário lá no século IV, nega a divindade de Jesus Cristo. Imagina só a audácia. Para os arianos, Jesus foi criado por Deus e, portanto, não é eterno como o Pai. Ou seja, eles estão dizendo que Jesus é inferior a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Negar a divindade de Jesus é negar a própria essência do cristianismo, gente. Não podemos nos deixar enganar por essa heresia. Se liga nessa, pessoal. O pelagianismo é uma heresia que infla o ego. Essa ideia, que surgiu no século V, ensina que os seres humanos podem alcançar a salvação através de seus próprios esforços, sem a necessidade da graça divina. É como se a gente pudesse, com as nossas próprias forças, sermos bons o suficiente para merecer o céu. Mas a verdade é que somos pecadores e incapazes de nos salvarmos sozinhos. A Bíblia é clara: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 8. A salvação é um presente de Deus, dado gratuitamente a todos que creem em Jesus. O nestorianismo é outra heresia que tenta dividir Jesus. Ela afirma que Jesus Cristo era 2 pessoas distintas, uma humana e outra divina. Ou seja, para os nestorianos, Jesus era como se fosse 2 irmãos gêmeos, um humano e outro divino, vivendo no mesmo corpo. Que confusão, né? A doutrina correta, no entanto, é a da união hipostática, que afirma que Jesus é uma única pessoa com 2 naturezas, divina e humana. Essas naturezas são inseparáveis e coexistem em perfeita harmonia na pessoa de Jesus. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se para o monofisismo. Essa heresia afirma que Jesus tinha apenas uma natureza, a divina, e que sua natureza humana foi absorvida pela divindade. É como se misturassem água e açúcar. Você não consegue mais separá-los, mas eles ainda estão lá. Mas a verdade é que Jesus, sendo completamente Deus, também se fez completamente homem, sem deixar de ser Deus. Ele tinha 2 naturezas distintas, mas que coexistiam em perfeita harmonia na sua única pessoa.
Preparem-se para uma das heresias mais bizarras que vocês já viram: o docetismo. Essa ideia absurda sugere que Jesus apenas parecia ser humano, mas que seu corpo físico era uma ilusão. É como se Jesus fosse um fantasma andando por aí, mas a Bíblia é clara ao afirmar a realidade da encarnação de Jesus. Ele nasceu como um bebê, cresceu, comeu, bebeu, sentiu dor e morreu na cruz. Negar a humanidade de Jesus é negar o próprio sacrifício que ele fez por nós. E para finalizar com chave de ouro, temos o marcionismo. Essa heresia radical rejeita completamente o Antigo Testamento e apresenta um Deus do Novo Testamento completamente diferente do Deus do Antigo Testamento. É como se existissem dois deuses, um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bonzinho no Novo Testamento. Mas a Bíblia nos mostra que Deus é um só. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que se revelou no Antigo Testamento é o mesmo Deus que se revelou em Jesus Cristo no Novo Testamento. Essas são apenas algumas das heresias que ainda podem confundir muitos cristãos. É importante estudar e entender a verdadeira doutrina para não cair em erros. Busque conhecimento na Bíblia. Ore a Deus pedindo discernimento e se aproxime de pessoas que realmente conhecem a palavra. Lembre-se, a nossa fé é um tesouro precioso que precisa ser guardado com cuidado. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, mas seja firme na rocha que é Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também estejam protegidos contra essas ideias enganosas. E não se esqueçam, a verdade vos libertará. Um grande abraço a todos e até a próxima.